paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos. Este é o canal Sondando a Bíblia com o pastor Hélio Santos. E estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. Eu falei em 10 dias de estudos, mas eu acredito que será mais dias. Está tão gostoso estudar a palavra do Senhor, esse pão diário, essa palavra maravilhosa. E eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, 8:7, que diz: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Eu fiz a leitura na Bíblia atualizada, nova versão atualizada, aonde coloca a palavra saraiva como granizo. De fato, a palavra saraiva é granizo, são pedras de gelo. Os granizos são formados acima das nuvens, e isso é um fenômeno que acontece. E nessa passagem da Bíblia aqui, ela entra como julgamento divino sobre a terra. Esse granizo, que é a mesma saraiva, ela tem uma proporção de acima de 5 centímetros as suas pedras. E quando chegar no período das taças, a saraiva virá com um peso muito mais elevado. Aguarde aí as taças quando forem realmente derramada sobre a terra. Nós iremos falar dela. Bem, vamos lá no nosso texto. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. O apóstolo João, quando vê a abertura do 7º selo, ele vê diante de Deus 7 anjos com 7 trombetas. E o versículo 6 do capítulo 8 do Apocalipse diz que esses anjos estavam preparados para tocar as suas trombetas. Como falamos em vídeos anteriores, as trombetas tinham um papel muito importante no período bíblico, principalmente do Antigo Testamento. As trombetas serviam para a convocação do povo, serviam também para sair em batalhas e também para avisar as pessoas que os inimigos estavam se aproximando. Ela tinha um papel muito importante no Antigo Testamento, por isso Deus até determinou que Moisés mandasse fazer 2 trombetas de prata. E essas trombetas, quando eram tocadas juntas, convocava todo o povo para estar em frente da tenda do tabernáculo. E quando tocava uma de cada vez, era reunida apenas os chefes de cada tribo. Pois é, aqui diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta. A grande tribulação, ela é dividida em 7 anos. Em 7 anos. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, fala das 70 semanas de Daniel, que resta 1 semana de anos. E no versículo 27 do capítulo 9 diz: Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando o anticristo surgir, ele vai fazer um acordo com os judeus, com o povo de Israel, por 3 anos e meio. E esse acordo será desfeito quando finalizar os 3 anos e meio. Finaliza os 3 anos e meio e começa os juízos de Deus mais fortes sobre a terra. Voltando um pouco atrás, nos selos também já inicia os juízos de Deus. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo esverdeado. Já começa os juízos de Deus. No 5º selo, no 6º selo, no 7º selo já anuncia as 7 trombetas, mas os 3 anos e meios últimos da grande tribulação, ela inicia-se com o toque da primeira trombeta. É essa que nós estamos falando. Bem daqui mesmo, desse texto, começa os 3 anos e meio último da grande tribulação que há de vir. O texto diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue. Olha, saraiva, fogo e sangue virá sobre a terra. A terra.
Sofonias chega a dizer no capítulo 1, versículo 14, ele diz: o dia do Senhor está perto e muito se aproxima. Atenção, o dia do Senhor vem com densas trevas, com densas nuvens, com escuridade, com toques de trombetas. E o profeta Isaías diz aqui, no capítulo 24, versículo 1, ele diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E no versículo 24, aliás, no versículo 20 do capítulo 24 de Isaías, diz: a terra vai cambalear como bêbado, balançar como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, o seu pecado pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará novamente. Sabe o que é isto? É o dia do Senhor. Esse dia vem ardendo como fornalha. E aqui diz que houve saraiva. Saraiva, em algumas traduções diz saraiva, em outras traduções diz granizo. O que é saraiva? Saraivas são granizos acima de 5 centímetros, o seu tamanho. Quando chegar o período do derramamento das taças, você vai ver saraiva com muitos quilos, muito peso. Mas nessa aqui está dizendo que será chuvas de saraiva, chuvas de granizo muito grande que virão sobre a terra. Depois aparece fogo e sangue também descendo da terra, do céu, fogo e sangue. E diz que uma terça parte da vegetação da terra será destruída. Dizem que a vegetação, as árvores, as folhagens são responsáveis pela maior parte do oxigênio da terra. E haverá uma devastação da terça parte da terra será devastada, toda a erva verde. Aqui também diz lá em Jó, o Senhor faz uma pergunta a Jó no capítulo 38, versículo 22 e 23. O Senhor pergunta a Jó: entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o dia da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Deus está guardando tudo. A saraiva, o fogo, o sangue, para o dia da angústia, para o dia do juízo. Então, vamos ficar muito atentos. Vamos nos preparar para subir com o Senhor e não passar aqui na terra dias de tribulação, dias de angústia. Mas o Senhor Jesus quer te livrar do dia da tribulação. Guarde a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos livrou da ira futura. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. A Bíblia diz que se você guardar a palavra da perseverança, Ele te livrará do dia da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. João Batista chegou a dizer aos fariseus: quem é que vos induziu a fugir da ira vindoura? Produza frutos dignos de arrependimento. Então é necessário arrependimento. E o texto diz aqui, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra, ao planeta Terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores. Esta é a primeira trombeta, iniciando-se o período mais difícil para a raça humana. Aonde estará você nesse dia? Estará no céu com o Senhor? Porque a Bíblia diz que veio o arrebatamento da igreja. O texto diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Será, no grego, a palavra é dita harpazo, será tirado, será puxado, será arrancado desta terra. A igreja sairá desta terra, vai desaparecer. E o mundo vai viver a grande tribulação.
Brevemente estaremos falando sobre o anticristo, o seu papel aqui na terra. Mas nós vamos finalizar as 7 trombetas. Iremos também falar sobre as taças derramadas sobre a terra. Que você possa meditar nesses dias na palavra do Senhor. Um grande abraço e até amanhã falando sobre a segunda trombeta que será tocada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.